Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse programa Por Dentro da Música, essa realização que nós fazemos em parceria com o jornal Granja News. Eu sou Paulo Oliveira, flautista, saxofonista e produtor musical. Estamos aqui no meu estúdio Sopro Virtual. É a partir daqui que nós sempre oferecemos a todos as informações que às vezes nos inquietam, nos causam curiosidade, nos trazem aquela interrogação nas nossas mentes. Como é que será que isso funciona? Como é que é isso dentro do universo da música, que encanta todos nós, é claro. Pois então, hoje estaremos conversando a respeito da atividade profissional do músico. Não aquela que nos vem à mente de imediato como um instrumentista, um cantor, né? Aquele que sobe nos palcos e nos encanta. O profissional a quem eu estou me referindo é o professor de música, especialmente aquele que se dedica ao ensino musical de crianças, de jovens, e que, dessa maneira, oferece a eles toda uma possibilidade de transformação, de crescimento, de aprimoramento enquanto ser humano. Então, para que a gente conheça um pouco mais desse trabalho, nós estaremos conversando hoje com Isa Uehara, uma educadora musical de mão cheia, com muitas histórias para contar. E lá vamos nós, hoje eu tenho aqui o grande prazer de estar conversando com a minha queridíssima amiga Isa Uehara. Ah, Isa, é isso aí. A Isa é uma parceira de muito tempo, nós nos conhecemos em 1996, lá no século passado. Nossa, nós somos vintage. Então, na época a Isa trabalhava junto à minha esposa, quando a minha esposa estava por aqui, na escola da Granja, né? E nesse tempo eu tenho feito um trabalho muito intenso de educação musical, né? Em muitas escolas aqui da região da Granja Viana, isso ela vai falar, né? Já já, né? Para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória dessa minha grande amiga musicista, educadora musical de mão cheia, Isa Ferrara. Isa, fala um pouquinho dessa sua trajetória de educadora musical. Quando foi que começou esse negócio? Onde Pois é, eu venho de uma família de imigrantes japoneses mesmo, né? Meus avós vieram naquele histórico Kassato Maru em 1908. Eles são considerados os primeiros imigrantes. E, salvo uma tia ou outra, eles não foram dedicados à música, apesar que as minhas raízes são de Okinawa, né? Eu tenho nenhuma mistura, então a região toda, a música permeia o cotidiano de todos os habitantes. Todos têm um shamisen, que é aquele violãozinho em casa, como se fosse um violão ou um instrumento de percussão, mas a música faz parte do cotidiano. E tem uma energia assim, em relação... Até porque está numa zona, né, no sul do Japão, muito calor, não tem nem inverno lá. Enfim, eu trago minhas raízes assim, bem fortes mesmo, da cultura, da descendência okinawana, né? Sim. E aí, final dos anos 60 para 70, eu convivi muito com primos que participavam daqueles festivais da Record. Eles iam até lá, todos já entrando em faculdade. E eu era bem mais criança e ficava morrendo de vontade de ver também. Olha os ídolos, né? Até hoje. Gil na televisão, Caetano. E eu era fascinada por aquilo, já com 10 anos, e também uma geração bitomaníaca. E no final eu fui estudar piano e acabei estudando piano mesmo, me formei naquela metodologia bem conservadora, assim, em conservatório, né? E aí eu fui para a ECA. E na ECA eu peguei um movimento muito forte ainda da ditadura, que foi meio dos anos 70, Geisel, Herzog, né? Era professor da escola. E eu entrei no Comunicantos logo de cara, aquele coro, né? Que era o Samuel Kerr, uma graduação lá na ECA. Eu resolvi assumir mesmo essa parte musical.
foi quando eu acabei sendo convidada para entrar no Vento Forte, início dos anos 80, né? E aí, o Vento Forte, que tinha essa linguagem que o teatro, como uma linguagem híbrida, eles estavam montando, né, fazendo umas montagens de teatro de bonecos, que foi a primeira que eu entrei. E aí a linguagem era música, né? Você tem que tocar, ajudar a fazer cenário, entrar em cena, e para mim era tudo que eu queria, né? E aí eu fiquei vários anos, né, no Vento, participei dos projetos de arte e educação, com a Funarte, né? Era bem forte ali na época, e a gente trabalhava com escola pública, alguns projetos patrocinado pelo Ministério da Cultura, né? Então, eu vivi intensamente essa época que também surgiram, reviveu, assim, é uma época de instrumentistas, né? Era intenso, né? Tanto é que eu... Oi. E aí Não, dá para dizer que o bichinho da educação musical foi dessa época. Aí, foi dessa época. Na verdade, com 15 anos, né? Mas com 15 anos eu já estava dando aula. E aí eu comecei a ver como que a coisa na prática deveria acontecer, com várias linguagens, né, se plasmando. Criança tem que ser por aí. Quanto menor, mais ainda as linguagens se cruzando, né? Se cruzam, né? E elas não têm essa noção, né? Então foi aí que tudo começou. Olha só. Então, e você tem atuado bastante, né, assim, nessa região aqui da Granja Viana, né? Porque eu me mudei em 89 para... por aí, 89, 90. Eu morava em Perdizes, e muito tempo em Pinheiros, é Zona Oeste, né? Sim, sim. E aí eu vim para a Granja e tive que me adaptar, né? Então eu trabalhei em escolas como Crescer, né? Que eram escolas que tinham outro tipo de gestão, né? Então foi o Crescer, trabalhei na escola da Granja, sei lá, tantas escolas aqui, Siddhartha, bom, enfim. E o Cisne, onde eu reencontrei a Jane, né? Uma grande companheira. E a gente teve uma época que a gente trabalhava nas duas, né? Simultaneamente. É verdade. E a gente teve grandes trocas. Nossa, foi maravilhoso trabalhar com a Jane. Então, eu me lembro da... Cisne, que eram meninos com limitação, né, cognitiva e tal. Sim. Eu fiquei 10 anos lá no Cisne. Né? É um trabalho muito bonito mesmo. E que foi fundamental, assim, para a gente, para a formação, achei ótimo, assim. Né? Então, Isa, e com toda essa experiência que você tem de usar a música para chegar nas crianças, para fazer essa transformação, como é que você sente esse papel da música assim na vivência dessas crianças? Por que a educação musical é tão importante? Olha, acho que o ponto... Só para contextualizar, assim, porque tem gente que acha assim, vou botar meu filho para estudar música porque é bonitinho ver ele tocar uma musiquinha depois do Natal, né? Esse tipo de coisa. Na realidade é algo muito mais profundo do que isso, que simplesmente desenvolver uma habilidade musical, né? Mas é uma questão que, enfim, falha aí. Qual é a importância? Eu acho que é uma questão humanista, sabe? E quem tem é um privilégio. E eu penso de maneira horizontal mesmo. A música como a arte, né? Transformação, eu vejo assim. É um ponto que é essencial, assim. Tem algo que ela transforma, né? Em instâncias diferentes, em épocas diferentes da vida da pessoa, mas existe algo que se transforma nela e ela começa a olhar realmente o mundo diferente, né? Se abrem os espaços, se abrem muitas possibilidades, não é?
brincando, as pessoas até usam aquele termo, está fazendo arte e tal, né? Sim. Mas o brincar para a criança é o contato que ela tem com a realidade, né? Criança bem pequena. O contato com a realidade, mas é assim que ela vai se apropriar. Sim, sem dúvida. E ela vai fazer brincando. E o brincar é o jeito que ela vai Brincar é uma amadurecer. coisa muito séria, né? Muito séria, né? Sem dúvida. E é uma pena que a gente não veja isso tão importante no trabalho, né, das escolas. Então, às vezes eu penso Mas, que a música, às vezes, ela fica relegada a um plano assim, quase que de entretenimento, né? E é uma atividade assim, que mesmo os neurocientistas falam, né, que ela é uma atividade sui generis, né? Porque você trabalha simultaneamente com os dois hemisférios cerebrais, né, de uma maneira muito intensa, e isso cria uma série de cognições, uma série de evoluções assim no indivíduo é que tem claro um que... contato, né, com a Uhum. música que é muito importante. Sem falar, Não, claro, eu acho que, é. veja se eu estou errado, estou dando a minha opinião, mas assim, eu percebo assim que a criança que ela tem a vivência musical, especialmente da música em conjunto, né, em grupo, ela cria uma outra noção assim de coletividade mesmo. A questão socializadora nossa, é muito direto isso. Como que a música ela acaba unindo, né? Sim, E usando o não verbal, usando a linguagem corporal, sim, né? sim. A questão da música, assim, para uma criança, por exemplo, numa escola, ela está entrando na escola. A música é uma das peça fundamental ali para adaptar essa criança, para acolher, né? Para ter escuta, né? Afetividade. A música ela é muito rápida, assim, e você tem que fazer de uma maneira lúdica, né? Trabalhando com improvisação, não colocando de uma maneira assim diretiva. Quanto menor a criança, você é sensacional de ver como que a música poderia fazer parte, mas são instituições que privilegiadas, porque Sim. hoje em dia cada vez menos, né, a gente vê. A questão da educação, o buraco é mais fundo e a música. Mas nós estamos aí para Estamos aí. É levantar. isso aí. E falar em estamos aí, né, Isa? Hum, Né? hum, Para quem não sabe, eu e a Isa, nós trabalhamos num projeto que é muito legal, que fica aqui na região aqui de Cotia, que é lá em Calcaia do Alto, que é um projeto ligado à Associação Filantrópica Criança Feliz, né? uhum. E existe já há muito tempo, né, Isa? A 30. associação Foi inaugurada em 1985 a ONG. Então, tá aí faz Pelo. bastante tempo, né? E desse projeto, né, existe justamente sob a direção da Isa, né, um projeto de educação musical dentro dessa Uhum, instituição, né, que é uma coisa muito bonita, todos os meninos que são atendidos lá. Bom, você vai falar com mais propriedade do que eu, mas a uhum, gente trabalha junto nessa instituição, junto especialmente ao grupo Guaçatom, né, uhum. que é o grupo que é das crianças, né, Tá no front. que está no Tá no front, é o front. cartão de visitas, né, musical da Associação Filantrópica Criança Feliz. Eu já tive a felicidade aqui de ter esses meninos aqui gravando aqui no estúdio. A gente gravou o segundo CD do Guaçatom, né? Estamos agora. Ei, sim, eu ia Eu mostrar já dei. isso. Ele está na mão, está rapidinho, aí você já mostrou. Nós vamos É. ouvir algumas coisas do CD durante o programa também. Uhum, E nós estamos gravando programas novos agora. Enfim, nós temos uma história muito longa. Eu tenho escrito arranjos para o grupo. Enfim, é uma coisa muito prazerosa de ver esse trabalho musical que é realizado na associação. uhum. Então, fala, Isa, como é que começou o Tá. Guaçatom? O que é o Então, Guaçatom? Como é que funciona? é. Então, a Associação Filantrópica Criança Feliz é uma ONG que foi inaugurada por um grupo de pessoas, né, lá de, de Cotia, e esse distrito Calcaia do Alto, e o Paul Ledergerber,
que na época era professor da USP, né? E também com a ajuda de vários amigos fora do país, junto com a comunidade, junto com a associação de amigos lá de Caucaia, eles resolveram construir tijolinho por tijolinho e a coisa está até hoje, né? Sim. E é um projeto, nossa, que o trabalho é realmente hercúleo, o Paul ainda está à frente do trabalho, Carmen como diretora, né, já faz desde os anos 90, e eu acabei indo para Caucaia em 94, pelas mãos do Edmundo Haas, o flautista, né? E isso foi em 94. Em 95, as crianças do Centro Juvenil, que na época foi uma primeira turma de 20 crianças que já tinham saído da creche e estavam indo para uma escola pública ali ao lado, resolvemos começar com um grupo de crianças esse projeto de iniciação musical, que até hoje perdura. E que é uma alegria muito grande de ver os meninos que são dessa primeira turma aí na vida, inclusive temos alguns que, né, viraram professor de universidade, dando aula aqui na região, como professores mesmo, outros em outras profissões, mas o próprio Wellington, que essa da geração tinha 6 anos, que estuda na Inesp, ele está ajudando a formar outros meninos, né, que é um trunfo muito grande. E de outros meninos que foram de gerações seguintes, porque também, né, ninguém é de ferro. E também trabalharam lá, né, como monitores. E nós gravamos também, chegamos a formar o grupo e por uma solicitação de uma amiga do Vento Forte, que é psicanalista lá na Alemanha, Inêsinha, ela pediu em 99 para apresentar num congresso da Alemanha algumas músicas do Guaçatom. O formato de CD estava entrando, 99, nós gravamos até fora de São Paulo, né, em Atibaia, no Mountain Studio. A gente gravou o primeiro CD, daquele jeitinho, né? Da Isa Uehara Produção. Foi uma epopeia, a gente gravando. Carregando o piano. Carregando o piano, mas aqui, nossa, é histórico. Foi em 2000. Depois o CD com Paulinho já foi aqui, ó, 2010. E depois a gente fala de um que está aí está no forno, né? Tá no forno. O negócio está pandemia para lá. Deveria estar um pouquinho mais adiantado, mas realmente essa questão do isolamento no estilo, né, o impulso que a gente estava tomando, mas é uma coisa que com certeza vamos retomar já. Então, mas eu acho que assim, uma coisa muito bacana foi que desde o início do projeto, eu conversando com a direção, eles entramos com não era uma metodologia, mas o canto era muito importante, a flauta doce como fator de musicalização era importante, eles eram pequenos, tinham 7, 8, 9 anos. Quando eles fizeram, quando uma turminha já começou a ficar pré-adolescente, precisamos pôr percussão aí. Vamos fortalecer. A energia na parada. Aí foi. Então, é um projeto que não tinha uma metodologia, mas a gente foi pensando sobre, elaborando, vivenciando para achar um caminho próprio. Nessa, entrou até o Hermeto, né? O Hermeto, final dos anos 90, 2000, eu levava os meninos para assistir, porque fez parte da minha formação, né? Sim. Aqueles shows que não terminavam nunca, dos anos 70 eu estava lá, né? Eu também. E aí, toda essa linguagem, nós somos, toda essa linguagem dele, que
de incorporar objetos do cotidiano, descobrir outras sonoridades que ele já fazia desde os anos 60, foi entrando naturalmente, né? Dentro, não de uma metodologia, mas dentro de um caminho próprio, de trabalhar com o que tem, mas sim, tinha uma estética, mas o que a gente mais se preocupava é com a sonoridade, né? Com a sonoridade. Então, a gente foi trabalhando também um pouco do corpo, né? Da questão corporal. E quando foi nos anos 90, a gente... quando foi? Não, 2000 e pouco, 2001, eu acho que foi quando eu comecei a chamar algumas pessoas para dar oficina de percussão. O Gil Barreto, que hoje está fora do Brasil, foi o primeiro. O Vitor Trindade, né, antes de ir para a Alemanha, ele começou a fazer um trabalho, depois ele deixou o Manuel continuando e trouxe o legado da Dona Raquel, que é uma querida, né, não está mais com a gente. A gente é muito grato, Dona Raquel. E o Vitor ficou na Alemanha e o Manuel Trindade ficou 15 anos, 13, 14 anos, né? No trabalho. Foi muito importante, né? Trazer permanecer o trabalho dele e que formou tantos meninos, né? Então ele participou, inclusive, aqui como produção de percussão, né? Ele tá aqui. E Manuel Trindade, você está aqui. Colocou peça dele também, né? Foi muito bacana. De percussão. E então, mas nessa época também tivemos a ajuda da Beth Bastos, que colaborou na parte com grande amiga, que também é da região. Paula Pasquetto também deu um bom tempo aula de flauta, né? A Renata Rodrigues trabalhou também, que era da Alcan, né? A Priscila Ribeiro também deu aula no Guaçatom, foi uma querida. É um trabalho conjunto, porque os meninos que vão se concentrar no trabalho do Guaçatom, eles passam por um processo que é do Centro Juvenil, onde eles têm vários caminhos, né? Onde a gente... atividades. E aí a música também ficou sendo assim, o centro de gravidade, mais irradiando para as outras áreas, interagindo com as outras áreas, né? E também isso é importante, muito importante na formação das crianças, ter várias atividades, com várias linguagens, né? A gente teve... só pontuando um pouquinho, é interessante a gente ver assim como é bonito assim, esse trabalho assim, do Guaçatom. Eu vejo que são os meninos que realmente, todos na associação, elas têm oportunidade de estar em contato com essa iniciação musical, né? Mas é claro, tem aqueles que demonstram um talento especial, né? E que se destacam e vão sendo absorvidos pelo grupo Guaçatom, que faz inúmeras apresentações. O Guaçatom não fica tocando lá quietinho lá em Calcaia, não. O Guaçatom vai para a rua mesmo, faz coisas bonitas, né? Sescs, né? O Guaçatom se apresenta, mesmo na região, né? No Labiná, várias apresentações aconteceram, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa muito bonita, que de repente esse grupo que está assim envolvido com a música, ele expande os horizontes dos meninos de uma maneira muito bonita. Né? Eles vão, sabe, e se apresentam. A gente vai ver alguns videozinhos. E é uma coisa sempre muito emocionante para as pessoas que assistem, né? Porque vem toda aquela energia, e é uma energia assim que vem também com um grau assim de elaboração musical, né? Não é a criança tocando, não é a criança tocando. Não, o Paulinho,
arranca o couro, né, Paulinho? Não, tô brincando. Ele parece que arranca o couro, mas eles fazem isso, quem está dentro do projeto com os sopros do Paulinho, eles fazem de uma maneira, acho que bastante natural. O Paulinho vai levando com essa maneira. Acho que desde 2012 dando aulas lá, né? Flauta, em 2008, o Paulinho começou a fazer arranjos, né? Isso. Aí foi por aí, foi começando e depois começou mesmo com a parte de sopros. Mas o trabalho não é um trabalho fácil, dá impressão, né? Pois é. A gente está aqui, mas... Aquela coisa, quem vê no palco as luzinhas coloridas piscando em cima, que maravilha! Dá um trabalho até chegar nesse ponto. É legal falar também que o Guaçaton já esteve no exterior várias vezes. Foi a primeira que eles viajaram foi em 2002. Foi realmente foi França e Itália, né? Isso. Foi para Fête de la Musique, a virada cultural que hoje o São Paulo, o Brasil conhece. A gente participou daquela virada cultural em 2002, no centro de Paris. Depois, a gente teve outra viagem em 2012, depois em 2015, né? Mas a gente participou, assim, em Rio de Janeiro, né? Fomos classificados que é a Bienal Juventude e Arte, que existiu até 2000 quando a gente foi, acho que foi a última, 2012, né? Foi maravilhoso, eles escolheram 7 ONGs do Brasil, entre dança e música, e nós somos um dos contemplados. Isso foi em 2012. Não, trabalho. Trabalhamos, para quem não conhece, o motor, né, do Guaçaton é Isa Uehara. Essa precisa dar uma chutada. A Isa parece estar sempre ligada no 220, porque ela é muito ativa, ela faz muita coisa. Olha, mas tenho muitas ideias na cabeça, né? Isa, como é que é para você agora, na pandemia, na quarentena, ter que dar uma parada assim? Não, a gente não parou, não. A gente trabalhou junto com os Paulos, né? Os Paulecas aí, o Paulo Padilha, nosso também parceiro, né? Divertidíssimo. E o trabalho muito sério com escolas, ele tem um trabalho didático muito legal, a criançada, a molecada adora ele. E o Paulinho também, ele gravou aí, né, no seu estúdio. E ele está nessa faixa aí que a gente acabou de gravar, faltando alguns detalhes. Pois é. E conforme aconteceu a quarentena, a gente acabou fazendo um vídeo do Fica em Casa. Foi um dos primeiros vídeos assim que apareceram. Foi o do Fica em Casa, com a música do Paulo Padilha, muito irônica e humorada, que foi a música do Facebook, né? Isso. Você e seu Face. Você! O meu? Imaginei que você fosse bem melhor. Não gostou? Você seu Face, e te confesso que fiquei num avião. Você seu Face, foi fácil, foi ser legal. E se eu compartilhasse, Você e seu Face, imaginei. Lá ou no Padilha, ou no Facebook do Guaçaton, vocês vão ver, né, o mosaico, cada um na sua casa mandou vídeos, né? E eles já tocavam essa música, né? Então, a gente colocou esse vídeo e, nossa, foi sensacional. Inclusive, a gente homenageia a Gabriela, logo no início. Gabriela é uma médica, né, que foi, durante muitos anos, do Guaçaton, começou pequenininha, e depois ela acabou ganhando uma bolsa para fazer o colégio, não mais em Calcaia, numa escola particular aqui da Granja, o Siddhartha, e acabou, depois disso, sendo contemplada também com bolsa, e entrou na Faculdade de Medicina, Santa Casa, e hoje está no front, né? Então, a nossa homenagem, porque ela, mesmo depois de formada, veio dar
fazer workshops sobre saúde do adolescente. E ela é um ícone, assim, né? Uma pessoa incrível. Então, só para encerrar um pouco a nossa conversa, eu gostaria de, justamente como a gente está focando mesmo na questão da importância, né, da educação musical e da arte, de uma maneira geral, né, na formação das pessoas, que você só concluísse assim, falando justamente disso, né, desses casos de sucesso assim, que o projeto traz, né, que a Gabriela é um desses casos assim, que realmente é emblemático. É emblemático e muito inspirador, né, para os meninos. Claro. Porque eu acho que é interessante a gente lembrar que muitas vezes quem vai a Calcaia assim, é tudo muito bucólico, né, tem aquele jeitinho de cidade interior e tal e tudo, mas na realidade, como em muitas cidades brasileiras, assim, menos menores, apesar, né, do tamanho pequenininho de Calcaia, ela tem os grandes problemas dos nossos tempos, né? Especialmente para aqueles assim, que estão mais vulneráveis para uma infância, uma juventude, assim, né, que não tem muitas opções, né, que não tem muitas perspectivas, né, muitas vezes o entorno assim, é limitante. Então a gente vê que o trabalho da associação, em especial o trabalho do Guaxatom, ele realmente abre portas, como você falou lá no início, ele é transformador. Né? Eu acho que sim, nós temos muitos exemplos e eu fico até com receio de falar, porque as pessoas, na sua medida, né, eu considero assim, poxa, a gente pode falar que a maioria, não só do Guaxatom, mas a gente tem meninos do CJ que se formaram, o próprio Clauber, que foi 8, 9 anos, é professor de universidade, né? Fez Unesp, fez doutorado e vai para Yale, vai para Nova York. Quer dizer, menino que era de escola pública, o irmão dele se formou em matemática na USP, por exemplo. O Vitor, que foi da geração dele, estou falando dessa geração bem anterior, né? Mais antiga, da professor, um dos professores queridos na região. Tem muitos casos. E gente que foi assim para o exterior, voltou, todos, 200% de escola pública. Nossa, e esse ano o Guaxatom está fazendo 25 anos. Então, vamos pensar com carinho o que nós vamos fazer para celebrar, precisa celebrar, né? Acho ótimo. Com pandemia ou sem pandemia, a gente vai celebrar. Uma celebração virtual. Né? Exatamente. Mas eu acho que vamos pensar o que poderia, né? Pensar seriamente. Mas, assim, eu queria dizer assim, que a associação, o trabalho sempre é de maneira conjunta, né? A música, ela não está isolada, né? É que ela é realmente tem um peso muito grande lá. Sim. Mas ela nem tem como ficar isolada, porque os meninos, eles vêm do centro juvenil, que é um trabalho, né, mais horizontal, assim, né? É um grande time, né? Eu acho que é muito legal, assim, participar, né, desse grupo de pessoas fazendo um trabalho tão importante. E aqui, para quem é da região da Granja Viana, muito perto de nós, muito próximo. É perto. E às vezes desconhecido. Pessoas que às vezes estão há muito tempo aqui, nunca ouvi falar e tal. Tem esse projeto lá em Calcaia. Tem sim, é muito legal. Tem. Então, acho que a gente está chegando no final nesse nosso papo. Eu queria continuar conversando com você direto. Eu vou desligar aqui e a gente continua conversando. Isa, um prazer enorme. Obrigada, Paulinho, pela oportunidade, viu? Não, é muito importante a gente estar aqui usando, né, essas ferramentas e esse espaço assim, para dar destaque a coisas que realmente são importantes, né, e que devem realmente ter um reconhecimento e também fazer com que um dos propósitos desse programa que eu estou fazendo já há algum tempo, né, é justamente trazer para as pessoas determinadas informações que às vezes não se encontram por aí. Tenho curiosidade de saber como é que acontece, como é que faz, né, em relação à música e tal. E parece que, sabe, esse tipo de informação às vezes é um pouco difícil de alcançar. Então a ideia é justamente essa democratização, né, da informação, de alguma maneira, para todos. Tá certo. Obrigado, Isa.
Que beleza o Guaçatom, né? Encantador esses jovens, não? Esse trabalho é muito bonito. E é uma coisa assim que a gente percebe, estando mais próximo, como isso faz com que o indivíduo se reconheça como protagonista da sua própria vida. Né? Dá um valor, dá uma possibilidade tão bonita na vida desses jovens que qualquer esforço vale a pena. Eu espero que vocês tenham curtido o programa e não esqueçam, deem um like, inscrevam-se no canal, apertem lá no sininho, deem uma clicada no sininho para que de repente vocês possam receber as notificações dos próximos programas. Eu sou Paulo Oliveira e me despeço. Paz a todos.